paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre viver debaixo das asas de Deus. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Salmo, capítulo 91, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluias! Vamos falar hoje sobre o Salmo 91, que é um salmo bem apropriado para os dias em que vivemos, pois este salmo é muito usado para aliviar o coração daqueles que estão vivendo em momentos de tribulações, momentos de angústias, aflições emocionais e em tantos outros momentos difíceis. Percebo que o salmo, no primeiro versículo, já deixa claro qual é o posicionamento daqueles que têm Deus como Senhor e Salvador, pois o Salmo fala de forma clara que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que vivem à sombra do Onipotente, estes declaram: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiamos. Aleluia! Já aprendo aqui qual deve ser a forma correta da igreja se posicionar nesses dias, diante de tudo que temos visto, ouvido, com relação a esta pandemia e o que está ocorrendo em nossa nação. Ou seja, o Salmo deixa claro que a igreja que habita no esconderijo de Deus, que descansa à sombra de Deus, que tem a certeza que são protegidos por Deus, estes declaram em meio à tribulação e às dificuldades: meu refúgio, minha fortaleza é Deus, aleluia, e nele confiamos. Queridos, percebam que esta é a primeira das características das pessoas que têm Deus em seu coração. Esses são os que reconhecem a soberania, o controle, o poder de Deus sobre todas as situações de suas vidas. E é esta mensagem que nós, como igreja, precisamos declarar nesses dias. Deus tem o controle de tudo. Nenhum mal pode atuar fora da permissão de Deus. O nosso adversário, ele não pode agir fora da permissão de Deus. O nosso adversário, ele se submete à autoridade de Deus. Não pode fazer nada que Deus não lhe dê autorização para fazer. Amados, mesmo nesses dias difíceis em que vivemos, podemos sim nos alegrar, pois a nós, como igreja, nos foi dado o direito de, em Cristo Jesus, habitarmos no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra descansar. Só nós podemos declarar: Ele é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza. Por isso, nele confiamos e por isso podemos sim nos sentir protegidos e não precisamos temer mal algum. Vamos nos alegrar ao invés de ficarmos apreensivos, pois no verso 3 deste salmo está escrito: porque ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Percebam, tudo a ver com os nossos dias. Igreja, somos livres do laço do inimigo e da peste perniciosa. E no verso 4 estende a sua proteção, dizendo: porque ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Aleluia! Queridos, é nesta proteção que devemos caminhar nesses dias. Ou seja, Deus tem coberto as nossas vidas, famílias
famílias e essa nação com as suas asas, e a sua verdade, que é a palavra, será o nosso escudo e proteção. Aleluia! E isso nos remete a uma palavra profética escrita no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 20, que diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá para vocês o sol da justiça, e ele salvará em suas asas. Aleluia! Queridos, veja novamente confirmado as promessas de Deus sobre a igreja. Para estas pessoas que vivem de forma protegida pelas suas asas, nascerá o sol da justiça, que é um dos nomes do Messias. Portanto, este texto está falando que Jesus em suas asas traria cura para o seu povo. Amados, isso confirma porque que tantas pessoas no tempo de Jesus gostavam e queriam tocar em suas vestes, porque elas eram curadas. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, verso 14, fala: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curava os seus enfermos. Aleluia! A igreja que nesses dias de hoje precisa de tanta cura, livramento, tem esta condição de tocarmos em Jesus para sermos curados, libertos de tanta doença e de enfermidades da alma, de sentimentos, de pensamentos e de emoções. Temos sim esta condição, podem e devemos sim tocar em Jesus para sermos curados. Nesses dias, a igreja está sendo levada a colocar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, naquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos, não nas autoridades que são humanas e falhas, mas no eterno Deus. Aleluia! Estamos seguros, seja qual for a nossa situação, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, estes são protegidos, ungidos por Deus. Aleluia! Prosseguindo, no Salmo 91, no verso 5, está escrito: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. O que é terror noturno, senão aquelas coisas que não conseguimos enxergar com os nossos olhos, como, por exemplo, podemos citar este vírus que nos ataca nesta pandemia, algo que vem sobre nós pelo ar e não conseguimos deter. Mas o povo de Deus, nós não vamos ter medo dela, pois habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra dele descansamos debaixo das suas asas em Cristo Jesus. Aleluia! Estes que confiam em Deus não têm medo do terror que não conseguem ver, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amados, creiam esta realidade de destruição, essas calamidades não têm poder sobre a igreja do Senhor, portanto não podemos permitir que aquilo que o mundo e a mídia nos têm mostrado tome conta dos nossos corações, como o pânico, a depressão, as angústias. Essas enfermidades não podem destruir as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, pois vivemos no esconderijo e à sombra do Onipotente nós descansamos. Queridos, a igreja nestes dias está sendo convocada pelo noivo a declarar que a salvação vem só do nosso Deus. Assim como Deus libertou o povo no Egito das pragas, o nosso Deus manifesta libertação, proteção, cuidados para aqueles
que vivem no esconderijo e à sombra e debaixo de suas asas. Aleluia. Continua os ensinamentos no Salmo 91, dizendo o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia. Aquele que habita, confia, espera em Deus, estes não cairão diante das pragas. Queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como igreja podemos ter a certeza que não seremos destruídos. No verso 8 continua o Salmo dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Percebam a condicional mencionada novamente no Salmo 91, aquele que habita e faz do Senhor a sua morada. No Salmo 91 continua a palavra profética sobre a sua igreja nos versos 10 e 12, aonde está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem de todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Aleluia. Amados, não é tempo de medo, de incertezas, não. É tempo de viver a palavra de Deus. O Salmo continua profetizando: aqueles que habitam e estão debaixo das asas do Onipotente devem descansar. No verso 13 diz: pisarás, e o verbo pisar aqui é marchar. Marcharás sobre o leão e a serpente, calcarás os pés ao filho do leão e da serpente. Isso significa que mesmo que a igreja sofra ameaças, a igreja vai conseguir andar. Deus dará vitórias à sua igreja. No Salmo 91, verso 14, continua dizendo: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Mas outra condição: quem conhece a Deus? Aquele que habita, vive à sombra das suas asas. Aleluia. No verso 15 continua dizendo: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ela na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Queridos, hoje, através desta nossa conversa sobre o Salmo 91, Deus está dando à igreja uma palavra de esperança, de encorajamento. Deus é fiel para livrar o seu povo desta peste, e Deus é poderoso para livrar a sua igreja. Ele tem o controle de tudo, mas para a igreja receber o socorro de Deus, não basta só acreditar nele, temos que conhecer a Deus, temos que habitar nele, temos que fazer dele a nossa habitação, ou seja, temos que andar em seus princípios estabelecidos em sua palavra, viver na unção do seu Espírito. A igreja nesses dias tem um papel primordial de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, impregnando a palavra de Deus nos corações dos pais, dos filhos, irmãos e amigos. Nosso Deus é Deus de princípios, e o seu desejo é que o seu povo ande debaixo de suas asas, dos seus princípios e dos seus ensinamentos. Aleluia. Há muito tempo Deus vem falando em amor, para que todos possam habitar no esconderijo do Altíssimo, para viverem debaixo das suas asas. Mas infelizmente precisa vir a peste, as aflições, as perseguições, para que o povo entenda. Amados, de acordo com a profecia lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 16, 17, que fala: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, as lágrimas
lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Aleluia! Deus nesses dias está levando a igreja a viverem os seus princípios e estarem debaixo da moral estabelecida em sua palavra, para que todos se voltem para a sua justiça e que a igreja não espere na justiça dos homens, porque são falhas. Deus está levando aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que vivem à sombra do Onipotente, escreverem em seus corações a sua lei, aleluia, que ele não veio para abolir, mas veio para plantar esta lei nos nossos corações, queridos, sim, para cumprir a lei, e não por meio de amor, porque a lei de Deus sendo cumprida nos nossos corações, é assim que Deus quer ver a sua igreja caminhando, pois a lei de Deus não é peso para nós, mas sim gozo e alegria, aleluia. Amados, a profecia do Salmo 91 está mostrando que aqueles que estiverem próximos de Deus, ele também estará próximo destes, e quando clamamos, ele ouvirá e virá ao nosso socorro. A igreja, a humanidade está sendo levada nesses dias a se arrependerem dos seus maus caminhos e não viverem mais na nossa vontade ou na vontade da carne. Todos estamos sendo orientados a nos movermos de coração em direção a ele, a sua palavra, que é a constituição do reino. Deus está dando um basta à igreja que vive de aparências. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, está escrito: muitas pessoas têm pedido e não têm recebido, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Queridos, a adoração deixa de ser adoração quando ela reflete mais as coisas do mundo, mais o molde do mundo, do que Jesus em nosso meio. No verso 5 de Tiago, ele continua dizendo: ou vocês estão supondo que em vão as Escrituras afirmam, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O momento não é para a igreja se levantar como soberba, mas é momento de dar graça, de nos humilharmos diante de Deus. A igreja precisa se arrepender dos seus maus caminhos e se humilhar. É tempo da igreja reconhecer que não temos andado como deveríamos andar, pois temos buscado mais os nossos interesses do que os interesses do reino. Nesses dias, o Senhor está levando a sua igreja a se humilhar na sua presença e a pedir a Deus que abrevie estes maus dias que estamos vivendo desta pandemia, pedindo para Deus que ele tenha misericórdia do seu povo e deste mundo. É momento da igreja interceder pelo injusto e pelo justo, pois só assim veremos as misericórdias de Deus se manifestando nestes dias. E Tiago, lá no verso 7, mostra qual é a única salvação para a igreja e a humanidade nesses dias, quando escreve o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, se sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra de Deus, é vivermos como igreja à vontade de Deus. Só se sujeitarmos
pregarmos a palavra de Deus, se resistirmos o mal, nos tornaremos vitoriosos, mais do que vitoriosos. Precisamos resistir tudo o que não provém de Deus e da sua palavra. Por isso, Tiago continua escrevendo no verso 8: acheguem-se a Deus e ele se achegará a vós. Mas como isso pode acontecer? Explica Tiago na parte seguinte deste mesmo versículo: purificando as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, limpai o vosso coração. Aleluia. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta palavra seja sobre o teu coração e você possa desejar, querer viver no esconderijo e debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Pai, chegou o tempo da igreja se humilhar, de purificarmos os nossos corações, de limparmos os nossos corações. Ajuda a sua igreja a se humilhar em sua presença, para que no tempo certo tu possas exaltar a noiva. Ajuda a tua igreja a se humilhar em jejum e oração, em tua presença. Pai, ajuda a sua igreja a não viver mais de aparência. Ajuda a sua igreja pela fé, viver pela fé em obediência à sua palavra. Ajuda, Pai, a tua igreja não só crer, mas colocar a sua fé em ação, em atitude e viver o sobrenatural de Deus e na unção do teu Espírito. Pai, que a sua igreja, independentemente da situação que estivermos passando, o que poderemos ainda ter que passar, possamos declarar com o nosso coração: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Aleluia, amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.